seria o livramento que Jeremias teria? Quando você lê o livro, você vê o profeta apanhando no rosto, você vê o profeta sendo lançado numa cisterna, tu vês o profeta no tronco, tu vê o profeta passando a pão e água, tu vê o profeta Jeremias sendo impedido de entrar no templo para adorar a Deus. Tu vê o profeta Jeremias tendo a profecia que ele escreveu rasgada, cortada, canivete. Meu Deus, Deus iria livrar Jeremias de quê, irmãos? Se aqui no texto que lemos, ele está em angústia, ele está no véu, no amargor de sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda no capítulo 20, e no mesmo versículo 14, ele diz: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Jeremias não só amaldiçoa o seu nascimento, mas estende essa maledicência, essa maldição, àquele que promulgou, que divulgou: olha, nasceu um homem, nasceu um varão, que isso era, na época, muito louvável. Quando o filho era um homem, um macho, isso era uma coisa maravilhosa. Mas Jeremias está dizendo: seja maldito o dia que eu nasci, e seja maldito esse homem que anunciou meu nascimento. Aí nós perguntaríamos: como pode um profeta chamado antes do ventre, desde o ventre da mãe, um profeta vocacionado, e Deus disse que ele seria, vamos ler o texto, capítulo 1 de Jeremias, olha o que Deus fala que Jeremias seria perante os seus opositores, perante aqueles a quem o Senhor levasse: olha, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, ou seja, uma cidade fortificada. No momento que fora dito isso, era uma cidade com muralhas, com portões difíceis de entrar, praticamente impenetrável, igual a cidade de Jericó, que só caiu pelo poder de Deus. Jeremias seria tal qual essa cidade. Mas como ele seria isto? Como Jeremias estaria numa postura tão de uma visão tão vitoriosa, e você encontra o profeta no fosso, encontra o profeta a pão e água, encontra o profeta amarrado no tronco, encontra o profeta apanhando, mas como ele é hoje colocado como cidade fortificada, e mais, por coluna de ferro. O que é uma coluna de ferro? O que é coluna? Aquilo que sustenta uma construção. Jeremias, ele é descrito, pintado como algo muito poderoso, como algo inconquistável. Não só coluna de bronze, melhor muro de por coluna de ferro, mas também por muros de bronze, irmãos. Ferro e bronze, metais que naquele período eram impenetráveis, não conseguia ninguém tomar aquela cidade. Tal era Jeremias, a postura, o que Deus colocou Jeremias. Mas nós encontramos o profeta dizendo: maldito seja o dia que eu nasci. Quem sabe seja o seu estado hoje, meu irmão? Quem sabe na sua existência? Porque às vezes o crente está dizendo glória a Deus, aleluia, está até pregando, cantando, falando, mas está dilacerado no seu interior. Por dentro está quebrado. Mães e irmãos, a melhor coisa é o que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque por isso que no capítulo 33 de Jeremias, o Senhor vai dizer a ele: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não entendes, que não sabes. Porque a vida de um homem de Deus e a vida de uma mulher de Deus não pode ser medido pelos momentos de angústias e de aflições. Paulo chega a dizer aos
aos romanos dizendo assim, ó, tenho para mim que as aflições do presente século não podem ser comparadas à glória que em nós há de ser revelada. Então, meu irmão, não vá medir, não vá pesar na balança apenas os momentos da tua vida. Creia e viva o todo que Deus tem reservado para aqueles que amam o Senhor. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios o seguinte: as coisas que os olhos não viram, nem chegaram ao coração humano, são as que Deus reservou para aqueles que o amam. Então, retornando ao profeta Jeremias, ele é também muro de bronze, e o Senhor diz, olha, tu estarás sendo posto contra os países, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. O versículo 19 é algo alentador. O versículo 19 dá uma postura de sustentação incrível, como o Senhor diz, olha, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Irmãos, imagine essa palavra ressoando diariamente no interior, na mente de Jeremias. Mas por outro lado, ele olha o seguinte: estou na cisterna. Aí ele pensa, eu estou no tronco. Ele pensa de novo, eu estou passando a pão e água. Sou esbofeteado, sou impedido de entrar no templo para adorar o meu Deus. Mas o Senhor disse, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Ai, irmãos, como entender essa situação? Como avaliar? Como se ter a mente esclarecida num momento de tamanha angústia, no momento que eu tenho uma palavra que me dá certeza, que me dá convicção, que me coloca como uma cidade impenetrável, com uma construção que jamais será demolida, mas no mesmo tempo eu olho para o que é palpável, para o que é visível, e eu estou preso, estou num tronco, passando a pão e água, e me sinto abandonado, rejeitado, a ponto de dizer, maldito seja o dia em que nasci. Ainda diz mais o Senhor, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí nós perguntaríamos, livrar de quê, irmão? Está no açoite, está na cisterna, há pão e água, ele está. E mais ainda, não apenas essas questões externas, não apenas esses açoites, não apenas o privar do alimento, mas também ele tem agora o abandono dos seus amigos. Imagine isso, além das questões externas, da sua integridade física, no seu emocional ele também é atacado. Veja aí no capítulo 20, no versículo de número 10. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus, escute isso, todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Jeremias tem